Bom, muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce TV. Nós continuamos, né, na trilha, no nível de mergulhador, na trilha do Alicerce, com a nossa turma de G3, ok? E para quem não nos conhece, eu sou a professora Jennifer. Eu sou o professor Rafael. E hoje, pessoal, nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é relato pessoal. Para isso, a gente vai precisar de lápis, caderno e borracha. Então, quem não está com esse material, corre lá rapidinho e pega, que ainda dá tempo, tá bom? Mas antes disso, a gente vai fazer o nosso Mindfulness. E hoje o nosso Mindfulness vai ser um caça-palavras. Eu distribuí algumas palavras nesse caça-palavras e eu vou dar 5 minutos para vocês encontrarem o máximo de palavras que vocês conseguirem. Não vou contar quantas palavras tem. Só no final que a gente vai descobrir, tá bom? Então podem começar e daqui a 5 minutos eu vejo quantas palavras vocês encontraram, certo? Professora, acho que eu encontrei tudo. Tá bom, esperar só mais 1 minutinho, tá bom? Na verdade, 2 minutinhos. E aí a gente começa. Podemos, então? Acho que sim. Então vamos lá. Camila, me fala uma palavra que você encontrou. Eu encontrei presidente Onde você encontrou presidente, Camila? na primeira linha. Na primeira coluna, certo? Na primeira coluna, é. Isso. Muito bem. Caio, uma palavra que você encontrou? Caio? Prato. Do lado do D de presidente. Isso, muito bem. Joana, uma palavra que você encontrou? Eu achei estampa. Estampa, muito bem. Henrique Queiroz, uma palavra que você encontrou? Recruta. Recruta, muito bem. Henrique Peixoto. Eu Uma palavra que você encontrou? não consegui encontrar porque eu entrei faz pouco tempo. Ah, tudo bem. Vamos lá. Vocês receberam que presidente também tem dente no meio? Verdade. Eu marquei dente. Verdade. Rafa, você encontrou alguma palavra? Quer falar uma palavra? Jenny, eu encontrei porta. Começa lá no P de presidente, horizontal, primeira linha. Boa, muito bem. Caio, quer falar outra palavra? Papel. Papel, muito bem. Camila. Oi? Tem voo também? Voo tem aí? Foi acidental. Camila. Outra palavra eu encontrei, deixa eu ver aqui. Já colocou povo? Povo, não. Aqui, ó. Muito bem. Povo. Homem. Homem, muito bem. O que mais, pessoal? Não sei, eu acho que é só isso. Ninguém encontrou mais nenhuma, não? Voo ali. No V lá de povo. Voo. Eu vou marcar voo, mas ele foi acidental, tá? Ele não, eu não tinha colocado, não. Mais alguma palavra? Tem mais uma. Disco. Disco. Muito bem. Ninguém encontrou mais nenhuma, não?
Eu não encontrei nenhuma. Aqui, ó. Tinha mais uma aqui, ó. Habitante. Isso, habitante. Então, ótimo, pessoal. Muito bem. Uma pergunta. Dessas palavrinhas que vocês encontraram, exceto voo, tirando voo, que não era uma palavra que estava aqui, propositalmente, o que essas palavras têm em comum? São coisas que a gente vê no dia a dia. Sim. Mais alguma coisa? Qual é a classe de palavras dessas palavrinhas? Os substantivos. Isso, muito bem, são substantivos, porque são nome de coisas. Muito bom, pessoal. Gostaram do Mindful de hoje? Sim, sim. Sim. Bom, Eu ia falar sobre ser oxítona, paroxítona, proparoxítona. Eu acho que tem muitas paroxítonas aí. sim, Realmente. verdade. Mas não foi esse critério de escolha, não. Mas verdade, Joana. Vocês lembram o que a gente viu na aula passada? Vamos retomar a aula passada. O que a gente viu? Quem lembra? E pronto. Isso, a gente viu crônicas e pronomes. Mas quais atividades que a gente fez? Vocês estão lembrados? De pronome, a gente fez os pronomes no texto. E cada um Isso, fez um nome específico. Isso. E vocês lembram qual foi a crônica que a gente viu? A crônica foi Metamorfose. até que tinha até o livro aqui, né? Tinha até o... Isso mesmo, metamorfose. Crônica, né, ela é um texto relativamente curto que trata sobre questões, né, o assunto dela trata de questões relacionadas ao cotidiano urbano, principalmente, tá bom? E hoje, pessoal, a gente vai ver sobre o relato pessoal. O relato pessoal, ele é um tipo de gênero textual, né, que tem a função de documentar memórias ou vivências de uma determinada pessoa ou mesmo de um grupo. O gênero relato pessoal, ele é muito presente no ambiente escolar, mas também em editoriais de literatura, em páginas da internet e até mesmo no nosso cotidiano, né? Por meio do compartilhamento de experiências diárias. O relato pessoal é uma espécie de descrição de alguma coisa que a gente viveu de forma resumida, né? Então, o gênero relato pessoal, ele possui tempo, espaço, personagens e um narrador não ficcional. Vocês sabem me dizer o que é um narrador não ficcional? Sei não. Ninguém sabe? Alguém Sim, tem alguma eu ideia? sei. Pode chutar. Eu sei. Ideias. É o, Não? Pode falar, é Henrique. o narrador que não está presente na história. Que está presente na história. Isso, é um narrador que está Ele é presente um na história personagem. e que não é fictício, que é um narrador real, né? Que ele existe. Além disso, a gente tem a estrutura do gênero relato pessoal, que se divide em título, a gente tem um título, tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente a descrição de cada uma dessas partes da estrutura do relato pessoal, tá bom? Então, olha só, o título, ele deve apresentar, né, uma estratégia que chame a atenção da pessoa que vai ler o seu relato pessoal. Por quê? Porque não só para esse tipo de texto, mas para qualquer texto que eu vá ler, eu preciso de alguma coisa que me atraia, né? O título é a primeira coisa que você vê do texto. E se o título não é atrativo, você não vai se interessar em ler, certo? Então, por isso, o título ele precisa ser atrativo. Ele precisa instigar a curiosidade de forma a convencer a pessoa de que aquele relato é interessante o suficiente para que a pessoa gaste o tempo dela lendo. Além disso, a gente tem a introdução, né? Que são os primeiros parágrafos do texto, e eles apresentam e contextualizam sobre o que aquele relato vai falar. Então, o narrador personagem, né? No caso, a pessoa que está contando aquele relato pessoal, ele inicia o texto contextualizando
sobre o que ele vai contar, sobre o que é o relato dele. A gente tem também o desenvolvimento, que são os parágrafos centrais do texto, que relata de forma prática os fatos na sequência que elas aconteceram. E a gente tem a conclusão, que é o encerramento do texto, né? Eu paro de contar o que aconteceu e eu faço uma reflexão sobre isso, se foi bom, se foi ruim, se foi proveitoso, se eu faria diferente. Então, a conclusão é uma espécie de reflexão sobre aquilo que eu já contei, certo? Vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que é relato pessoal? Não. Não? Então, olha só, trouxe aqui um exemplo. A Ali, quando ela foi conhecer a Cleo, vocês sabem quem que é a Cleo, né? Uhum. A Cleo, ela acompanha o Rafa nas aulas de matemática dele. Então, a Ali, quando ela foi conhecer a Cleo, ela teve que viajar para o Egito, porque a Cleo mora lá no Egito, vocês lembram? E aí ela fez um relato pessoal, que é um relato bastante extenso, mas eu trouxe para vocês hoje só um pedacinho, que é o dia que ela visitou a cidade de Cairo, se eu não me engano. E aí ela falou o seguinte, olha, fomos para o Egito em abril. Nessa época, as temperaturas estavam em cerca de 35 graus, mas lá venta muito, então a sensação térmica é super tranquila. Isso passa uma sensação de frescor e acabamos subestimando o sol. Por isso, a minha dica é: leve protetor solar. No meu primeiro dia, eu fiz um programa super inusitado. Quando o pessoal da agência soube que eu gostava de futebol, eles marcaram uma pelada à beira do rio Nilo. No meu segundo dia, chegou a vez delas, as pirâmides. Pessoalmente, elas são muito mais impressionantes. A maior delas tem 150 metros de altura e 230 metros de base. É uma sensação incrível vê-las de tão perto. A título de curiosidade, a base da pirâmide seria capaz de cobrir 7 quarteirões de Nova York. Infelizmente, os egípcios não têm muito zelo com seus monumentos históricos. Se fosse em qualquer outro lugar do planeta, seria impossível chegar tão perto das pirâmides. Mas lá, você pode subir na pirâmide sem nenhum problema. Eles só vêm te chamar a atenção se você subir muitos degraus. No fim, acredito que isso pelo menos reforça ainda mais a capacidade de construção dos antigos, já que até hoje elas sofrem uma super degradação e estão lá inteirinhas, mesmo 4.500 anos depois de serem construídas. Chegamos também a entrar na pirâmide, mas sinceramente, não há nada demais lá e não recomendo. Depois de conhecer as pirâmides, fica difícil encontrar outra atração no Cairo que seja capaz de competir. Nós visitamos a cidadela de Saladino, que possui uma visão panorâmica da cidade impressionante. Ainda na cidadela, entramos numa mesquita. Também conheci um pouco... Opa, aqui tampou. Peraí, só um minuto. Também conheci um pouco das referências católicas que existem na cidade. Visitei uma feira de itens típicos, o Bazar de Eucalili, vi o processo de fabricação manual de um papiro, que é super legal, e inclusive uma ótima dica de souvenir, um papiro pintado por um aluno da Faculdade de Belas Artes do Cairo. Almocei em restaurantes típicos também. A comida é baseada em temperos fortes, legumes, sopas, arroz e carnes brancas. Dentre elas, a de pombo, que eu experimentei e quase não tem diferença para a de frango. É uma coisa incrível que presenciei no Egito, foi que todos os dias, por 5 vezes, em horários específicos, caixas de som começam a tocar um chamado para os árabes orarem em direção à Meca. É bem curioso que, do nada, caixas de som de todos os lados começam a tocar conjuntamente em árabe. O que vocês acharam desse texto? Interessante. Bem legal. Tem alguma informação que vocês não conheciam, alguma coisa que é nova para vocês? E toca uma música meio que em árabe. Eu não sabia disso. Na religião deles, eles têm que orar, né, 5 vezes por dia. Então, toca isso toda vez que eles precisam fazer as orações. Bastante interessante. Eu achei super interessante essa questão da carne de pombo, porque aqui não é nada
comum as pessoas comerem carne de pombo, né? Então, olha só, pessoal. Queria que vocês me ajudassem com uma coisa. Lembra que a gente viu aqui, ó, que eu expliquei para vocês? Que o relato pessoal, ele tem título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu falei para vocês que tem o título precisa ser chamativo, a introdução contextualiza sobre o que vai ser falado, o desenvolvimento relata, né, os acontecimentos na ordem que eles aconteceram, e a conclusão faz uma reflexão sobre tudo que foi contado. Eu queria que vocês me ajudassem a encontrar a introdução desse texto. O título, a gente já viu, né, que está aqui, vou colocar em vermelho. Aqui em cima, a gente sabe que é... Opa! Aqui em vermelho, a gente sabe que é o título. E onde que está a introdução desse texto? Fomos para o Egito em abril. Isso, daqui até onde, mais ou menos? Acho até aí. Isso, então, só o primeiro parágrafo desse texto é que contextualiza sobre o que vai ser falado, né? Que foi uma viagem para o Egito e quando que foi essa viagem. Então, isso aqui é a introdução. Muito bem. E o desenvolvimento? A partir de onde que a gente tem o desenvolvimento? Eu acho que no segundo parágrafo e no terceiro. Isso. Então, aqui fala do primeiro dia. Opa. Só um segundinho. Então, aqui é o desenvolvimento. E vamos lá. Aqui, ó. Onde que vocês acham que está a conclusão? Conclusão? Eu acho que é do último parágrafo, não? O último. Aqui é desenvolvimento também ainda, então? O que vocês acham? Não. Eu acho que talvez é desenvolvimento ainda. Aqui é desenvolvimento, né? E aqui a gente tem a conclusão. Tudo bem, pessoal. É difícil identificar isso? Vocês conseguiram ver claramente isso no texto ou ainda tem dúvidas? Não, Deu para ver claramente. Camila, Henrique Peixoto, tranquilo? Tranks. Professora, Camila? então, não, pera. A conclusão, ela é como se fosse parar de um lugar, de uma parte do texto e ir para outra? Eu fiquei com um pouco de dúvida nessa parte de conclusão. A conclusão, ela é uma espécie de reflexão, Camila, do que foi falado no texto. Por exemplo, olha, aqui ele falou que ele visitou as pirâmides, que ele conseguiu pisar nas pirâmides, não falou? E aí no final ele fala, depois de conhecer as pirâmides, fica difícil encontrar outra atração no Cairo capaz de competir. Então ele faz uma reflexão sobre as coisas que ele viu, não faz? Uhum. Certo? Inclusive. Entendi. Então pode fazer mais de uma conclusão assim, ou só pode fazer uma conclusão ao longo do texto? Olha, é interessante que no texto você tenha uma conclusão para não ficar confuso ou cansativo, porque senão você vai contar uma coisa, depois você vai fazer um parágrafo de conclusão, depois você começa a contar outra coisa e fazer outro parágrafo, fica parecendo que você está fazendo vários relatos e não um relato só. Por isso que a gente pede que a estrutura do texto seja título, início, né, que é a introdução,
desenvolvimento, que é o relato em si, e a conclusão, que é uma reflexão sobre esse relato, certo? Certo. Entendi. Deu para entender? Deu. Obrigada. Ok, muito bem. Bom, pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que é relato pessoal? Tá claro? Não, sim. Claro. Ok. Eu vou fazer uma coisa, então, a atividade, e aí vocês vão para o intervalo pensando sobre a atividade e na volta a gente faz, tá? Quero que vocês assistam esse videozinho aqui. Quero que vocês assistam esse videozinho, e aí a gente vai para o intervalo, tá bom? Aham. Então vamos lá, vamos assistir o vídeo. Deixa eu só compartilhar aqui o som. Tá dando para ouvir? Sim. Ok. Então vamos lá. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Não é sério. Se tem alguma coisa que dá pra melhorar, e sempre tem, principalmente a parte da saúde. Que eu não vejo tanto a saúde pro adolescente. É você ter condições dignas de existência, como assegurar o status da criança e adolescente. E aí o direito do adolescente, eu acho que é isso, não tem muito o que explicar, é você poder fazer, né? Então a gente tem que ser ouvido, porque tudo que mudar hoje é para nós amanhã. Ter opinião, é poder dizer o que eu penso, é poder fazer o que eu quero. Ter o direito de ser adolescente, poder participar das culturas como iguais. É mostrar que a gente tem voz e podemos pensar em soluções que possam ajudar o país. É difícil falar do direito de ser adolescente, porque a gente hoje não temos muitos desses direitos respeitados, né? Mas direito. O que é ser direito? É atuar o protagonismo juvenil, atuar nas políticas públicas e fazer valer aquilo que é de grande importância tanto para o meu estado quanto para o meu país. Você poder escolher aquilo que você quer ser. Você tem o direito de escolher o seu próprio futuro. Eu acho que esse é o básico. É poder ter todos os direitos garantidos por lei e cumpridos, né? É poder manifestar as nossas ideias. É poder mostrar que a gente pode. Ter o direito também é fazer o seu dever. Muito abrangente, mas o principal foco é abrirem espaços para ele ter seu espaço de opinião. Isso é um direito de ser adolescente. Ele tem sim esses direitos e deveres, mas se eu for cobrar, será que o sistema do governo que seja está preparado? Eu sei bem o que eu quero sendo adolescente. Eu quero ter direito a ter voz, eu quero ter o direito a poder ir e vir, e tenho direito a poder também fazer minhas escolhas. Porque a gente também tem isso, eu quero ser escutado. Mas aí, você escuta? Você não escuta. É um momento de formação da sua consciência e é onde a gente pode buscar algo melhor para o nosso futuro. É você poder ser aqui adolescente da forma que você veio, do lugar de onde você veio, da cultura que você veio, sem ter medo de ser discriminado, sem ter medo de ser julgado por você ser aquele adolescente. É você fazer valer o momento. A gente tem aquela questão de que os adolescentes são o futuro da nação, mas vamos fazer esse futuro agora. Ter direito para saber do direito de cada um. Senão não muda, a juventude tem que estar assim, tem que se unir. Você é o ator principal da sua história e que você tem o poder de escolher, de lutar pelos seus sonhos e de lutar por aquilo que você acredita. Não é sério, deixa ele viver, é o que liga. Então, pessoal, esse vídeo... Opa! Deixa eu passar para o próximo aqui. Então, pessoal, esse vídeo é um vídeo da Unicef que fala sobre o direito de ser adolescente. O que vocês entendem sobre o direito de ser adolescente? Quem consegue me falar? Nada. Nada? O que vocês entendem? O que vocês entenderam do vídeo em si? O que ele está falando? O que chamou a atenção de vocês que é falado nesse vídeo? Eu entendi que é sobre uma entrevista
com vários adolescentes, vários jovens, sobre o que eles acham que deveriam ter direitos melhores estabelecidos, o que eles acham que é direito deles e o que eles acham que poderia ser mudado para ser melhor estabelecido. Isso no vídeo está falando exatamente isso, sobre a questão dos direitos do adolescente, né? Da falta que eles sentem de algumas coisas, em relação à estrutura. Tem gente falando sobre educação, tem gente falando sobre saúde. Resumindo, a opinião deles é o ver deles sobre um assunto que envolve, né, eles. Isso mesmo. Muito bem, Joana. Mais alguém quer contribuir, quer falar alguma coisa? Ou vocês não entenderam nada? Vocês querem ver de novo? Ninguém quer falar mais nada, não? Nada. Esse vídeo, pessoal, basicamente é a forma como o próprio adolescente acha que a sociedade em si enxerga eles e o que eles esperariam da sociedade. Porque eles estão ali e é perguntado para eles sobre o que você acha que é o direito de ser adolescente? E aí eles vão contando sobre coisas, sobre o direito de se posicionar politicamente, sobre a questão das políticas públicas que muitas vezes faltam. Vocês sabem o que são políticas públicas? Sabem? Olha só, a gente fala de políticas públicas, é quando a gente tem direitos como educação, saúde, lazer resguardados, a gente tem uma estrutura e o Estado se preocupando com essa estrutura para as pessoas, sabe? Quando vocês, no lugar onde vocês moram, vocês conseguem perceber descaso em algum aspecto, assim, descaso em relação, talvez a rua onde você mora? Tudo. Oi? Em tudo. As políticas públicas é justamente, né, ações que viabilizam, né, e que melhoram a vida da população. E aí as políticas públicas voltadas para adolescentes seriam uma melhor estrutura na educação, projetos que atinjam e que englobem os adolescentes, que muitas vezes se sentem excluídos na sociedade, porque ele não é nem mais criança e ele não é nem adulto. Então ele fica no meio do caminho ali e às vezes não se encontra, e às vezes não existem políticas que visem o adolescente, certo? E eu queria exemplificar as políticas públicas. Vocês já ouviram falar em ProUni? Não faço ideia do que é isso, inclusive. Vocês não sabem o que é ProUni? E já em um infográfico, mas eu não lembro muito bem o que era. O ProUni é um programa que se chama Programa Universidade para Todos. É uma forma que o governo trouxe, né, de facilitar a entrada de jovens nas universidades por meio de bolsas. Vocês já ouviram falar em EJA? EJA? O que é isso? Vocês não sabem? Não. EJA é o ensino de jovens e adultos. O que é isso? É uma política pública, né? Um programa do governo para fazer com que as pessoas que já passaram da idade de estudar, de estar em determinadas séries, conseguissem estudar. Então, algumas escolas têm aulas à noite, que são do EJA, que é ensino para jovens e adultos. E aí esse EJA traz a oportunidade dessas pessoas estudarem. Na maioria dessas pessoas já trabalham, já são, como o nome já diz, jovens e adultos que trabalham, que não têm tempo de estudar no ensino regular, igual vocês estudam, né? Às vezes de manhã, ou às vezes à tarde. Então, é uma forma dessas pessoas conseguirem se formar, né, no ensino básico. Deixa eu ver outro exemplo. Pensar em outro exemplo que vocês conheçam. Já viram Bolsa Família? Aham. O Bolsa Família é uma outra política pública para auxiliar pessoas
que tem renda baixa, né? Sim. A ter como se sustentar, como na verdade se alimentar. Vocês já ouviram falar em Bolsa Escola? Bolsa Escola não, sou bolsa de escola. Olha, o Bolsa Escola é parecido com o Bolsa Família, mas para os pais carentes receberem o Bolsa Escola, os filhos precisam estar matriculados na escola. E de certo modo, é um auxílio para que as pessoas consigam manter os filhos estudando, alimentados, etc. Outro exemplo mais próximo, auxílio emergencial. Todo mundo sabe o que é? Sim, isso daí lançou essa quarentena, não. Isso daí lançou na quarentena e é um programa do governo para auxiliar as pessoas que foram prejudicadas pela pandemia, né? Como já diz, é um auxílio emergencial que tem o objetivo de sustentar as pessoas nesse período de quarentena. Quer dizer que isso resolve todo o problema? De modo algum, porque ninguém vive só de auxílio emergencial, assim como ninguém vive só de Bolsa Família, nem só de programas governamentais, né? Mas essas políticas públicas, que eu quero mostrar para vocês que as políticas públicas são esses tipos de ações feitos pelo governo para, de certo modo, auxiliar em algum ponto. Pode ser na educação, pode ser na saúde, pode ser na sua vida social mesmo, em questões psicológicas. É para isso que servem as políticas públicas. E é muito importante, né, que o jovem, que o adolescente, ele tenha noção do que são políticas públicas e saiba se posicionar, né, sabe falar, olha, seria importante que isso aqui existisse para poder saber reivindicar o que é isso, para saber pedir e exigir do governo que ele faça o que é de direito dele, sabe? Deu para entender um pouco melhor ou está confuso ainda? Só um minutinho. João, boa tarde, seja bem-vindo. Vocês ainda estão confusos sobre o que é a política pública? Eu entendi. Eu também. Deu para entender? Então, basicamente, as políticas públicas são programas do governo que têm o objetivo de auxiliar na vida das pessoas, da população, que pode ser de um determinado estado. Tudo bem, pode ser do país inteiro, pode ser de uma cidade. Então, é basicamente isso, pessoal. E no vídeo, quando eles falam de políticas públicas, eles estão pedindo políticas públicas voltadas para o adolescente, certo? E aí eu pergunto para vocês, o que para vocês é ser adolescente? Eu não sei, falar a verdade. Eu também não sei, para mim é só ser uma pessoa. É só ser uma pessoa? Uma fase da vida. Uma fase pra da mim vida. É normal. Olha só, quando perguntam o que é ser criança, o que vocês pensam sobre ser criança? O que é ser criança? Brincar, correr. Se você não tem maturidade suficiente para certas coisas? Sim. Você não é responsável por determinadas coisas. É época de brincar, de correr, como o Caio falou. Mas alguém tem alguma coisa, alguma ideia sobre o que é ser criança? Criança, tipo... Às vezes ver muito... Tipo... Felipe Neto, não? É Felipe Neto ou Lucas Neto? Não sei. Professor, Bem, não Pois- ser responsável pelas bosta que você faz. Agora, ser adolescente é continuar fazendo essas bostas, só que com um pouco mais de ciência. Aí, com isso, você adquire as crises existenciais. Tipo, por que eu sou assim? Oi, Joana, muito bem. Deixa eu só ouvir o que o João precisa falar aqui e a gente continua. Oi, João. João. Eu esqueci de desligar o microfone. Eu tenho 2 motivos por não ter vindo na hora. O primeiro motivo é para comprar isso. Que isso, João? Que isso? Uma net. Ah. Para o Wi-Fi. O quê? Para o Wi-Fi. Uma O net. segundo motivo é para lançar na rua com uma coreana. Um pastel de frango.
Tudo bem, João. Nossa. Olha só, pessoal. Ok, sobre ser criança, vocês têm uma ideia clara sobre o que é ser criança, né? Criança brinca, criança não tem responsabilidades sérias. E sobre ser adulto, o que é ser adulto para vocês? Olha, Tem que ter muita responsabilidade. Sonhar muito da vida. Isso é ser adulto. Pagar contas, trabalhar. ter responsabilidades, trabalhar. Exatamente. E Apanhar aí? da vida. Também. Anos. E aí, pessoal, no meio do caminho, exatamente no meio do caminho, tem a adolescência. Quando você é adolescente, você não é nem criança mais. Você não é mais criança, né? Porque você já não brinca tanto mais das brincadeiras que você brincava. Você já tem algumas responsabilidades, apesar de não ser responsabilidades como as de um adulto, mas você já tem. Você já é mais maduro, só que você ainda não é um adulto. E aí, como é que vocês se sentem, assim, como adolescentes, pré-adolescentes? Como é que vocês se sentem, assim? Vocês percebem grandes mudanças de quando você era criança para agora que você é adolescente? Ou você acha que continua mais ou menos a mesma coisa? Pra mim, pra uma coisa que mudança. ficou ruim, é que você precisa ter mais, tipo, estudar mais. Aí pra ela é ruim demais. E é só você se estudar bem pouquinho, aí depois já vai brincar. Eu mudei pra caramba. Só pra você ter noção. Olha um vídeo. Deu de 1 ano atrás aqui. Calma aí. Deixa eu tirar aqui o tipo. Eu era bem esquizofrênico, né? Olha. Você era pequenininho, Caio. Que fofinho, Caio. Deus mudou pra caramba. É tipo assim, sabe? Minha mãe é bem. Sim, é verdade. Não, Kika, não. Bem legal. Tudo bem, Caio. Camila, você levantou a mão. Você quer falar alguma coisa? Então, você perguntou se tipo, tinha uma grande mudança assim. E eu acho que tem, por causa que aí a pessoa começa a estudar mais, assim, tipo, exemplo, geralmente ela vai ter que acordar cedo para poder, às vezes, estudar ou fazer outras coisas sem ter mais responsabilidade. Porque, olha, professora, você falou assim, se muda bastante coisa, muda. Porque, olha só, eu tenho saudade de quando a minha única preocupação era acordar de manhã, ligar no canal de desenho e assistir desenho embaixo da coberta. Não é mais isso. Aí, depois, eu também tinha saudade de quando eu abria, assim, o caderno, só tinha que ver ali quais livros tinha que levar, só isso, não tinha que se preocupar com mais nada. Mas mudou. Isso muda. Muda, professora. Verdade, isso mudou antigamente. Eu acordava, já ia logo direto, pegava minha comidinha, ficava assistindo e pronto, fazia mais nada. Era o dia todo brincando, assistindo. E o que acontecia fora, eu nem ligava. Tipo, caguei. Boa, pessoal. Então, olha só. Joana, você queria falar alguma coisa também? Sim, mas pode prosseguir. Tudo bem, olha só. Quando a gente começa a virar adolescente, né? Quando a gente começa a crescer, a gente sofre transformações no nosso corpo. Como o Caio falou, a voz dos meninos muda. O nosso corpo cresce, às vezes, muito rápido, né? Então, a gente, às vezes, é baixinho e espicha, fica grandão. Às vezes, fica magro demais. Então, a adolescência é um processo de transformação em todos os aspectos, né? A nossa mente muda, o nosso corpo muda, a gente amadurece, a gente precisa crescer, né? Porque os nossos interesses mudam, a gente já não vão. As meninas, não generalizando, mas eu, por exemplo, quando eu era criancinha, eu gostava de brincar, né? De jogar bola, gostava de brincar de boneca, e aí eu cresci e eu parei de gostar tanto disso. Isso já não era mais o centro das minhas atenções. Eu gostava de ficar com os meus amigos, eu gostava de conversar com as pessoas, comecei a me interessar por outras coisas que não eram só as brincadeiras ou os desenhos que eu assistia. Então,
o período da adolescência é um período onde a gente muda em todas as áreas da nossa vida. Corpo, mente, ações. Oi, João. Tudo que você falou aí, tipo, ficar conversando com pessoas, jogar bola, a única coisa de não é igualzinho é brincar de boneca. É a Joana. Então, tudo isso de conversar não é só brincar de boneca. Ok, João. E bom, pessoal, ser adolescente é justamente o meio do caminho entre ser adulto e ser criança. Você não é mais adulto, não é ainda adulto, mas você não é mais criança. E às vezes, na maioria das vezes, a gente se sente meio deslocado. E hoje eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o relato pessoal de vocês sobre ser adolescente. Quero que, com base, né, no vídeo que a gente viu, nessa conversa que a gente teve. Opa, peraí. Isso. Eu quero, pessoal, que com base no vídeo que a gente assistiu, nessa conversa que a gente teve, nas experiências que vocês têm, que vocês pensem na diferença de quando vocês eram crianças e agora que vocês são adolescentes, e vocês produzam um relato pessoal contando para mim o que é ser adolescente para você. Como é ser adolescente para você. Tá bom? Quero que vocês pensem nisso e escrevam. Lembrando que o relato pessoal, ele tem título, início, né, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. E que a introdução contextualiza sobre o que é o tema. A conclusão reflete sobre tudo que você falou. Então, no final, você vai falar, olha, eu gosto de ser adolescente por isso, por isso. Ou, eu não gosto de ser adolescente por isso, por isso, por isso. Tá bom? Então é isso, pessoal. Mãos à obra. Pode começar. Eu terminei. Já terminou? Uhum. Ok. Professor, quantos motivos? Quantos no mínimo? 10, 2? Olha, eu queria que vocês fizessem pelo menos umas 15 linhas, assim, de início, meio, fim, tá? Para ficar um relato bem estruturado. 15 linhas. Terminei. Eu tinha feito 14 linhas, agora deu 15. Beleza, Caio, enquanto isso, faz a releitura aí, por favor. Beleza, eu vou adicionar um título aqui. Tá, vou esperar só mais uns minutinhos. E aí a gente já faz a leitura. Professora, eu terminei. Beleza, Camila, temos mais 5 minutos, tá bom? Prof, acabei. Mandei no privado. Beleza. Pessoal, quem tá faltando acabar? Joana, né? E Henrique Peixoto, Henrique Queiroz, como é que tá? Sim. Beleza, vou esperar mais um pouquinho. Ô, professor, uma pergunta, para te mandar o texto no privado? Pode me mandar no WhatsApp, se você preferir, tá bom? Pessoal, então, tá faltando só a Joana terminar e o Henrique Queiroz, eu acho. Caio, você quer começar fazendo a leitura do seu? Bora. Estou focando aqui bora. Como ser adolescente ou pré-adolescente? Com base no que a Pro falou, eu não sou adolescente, mas pré-adolescente, mas para mim, ser pré-adolescente desculpa, ter mais responsabilidades. Quando criança, a gente costuma ser muito inocente, mais velho já é outra coisa. Também, como a Pro disse, a gente cresce muito rápido. Eu, comparado com o meu tio, chego no ombro dele, sabe? Também outra coisa que acontece muito com os meninos, a voz fica falhando. Na cidade, tem uma hora que a voz fica normal, outra fica grossa, outra fica fininha, outra tem meio termo. O pior é quando a voz fica fina numa palavra e na outra já fica normal, sabe? Sabe? E tem o caso do bigode, que toda menina na idade é o próximo que tem como. Boa, Caio, muito bem. Camila? Então, professora, eu coloquei assim, coisas boas e ruins de ser adolescente e criança.
Tá bom? Peraí, eu só vou abaixar aqui um pouquinho a TV. Calma aí. Aqui. Ser adolescente é uma coisa meio diferente. Você tem que começar a cuidar mais das suas responsabilidades. E uma responsabilidade, por exemplo, é que você vai começar a ter mais lições para fazer e mais afazeres. Enfim, tudo muda. Diferente de ser criança, ser adolescente é ter suas próprias responsabilidades e saber lidar com elas. Agora vamos às coisas ruins e boas de ser adolescente e criança. Adolescente. Mais responsabilidades, mais afazeres, tem que acordar todo dia cedo para estudar e outras coisas. Eu não lembrava mais o que colocar aí, então eu parei por aí. Criança, a única responsabilidade é acordar cedo para assistir aquele desenho embaixo da coberta com o café da manhã bem quentinho. Abrir a mochila e dentro do caderno ver os livros que tem que levar no dia seguinte para a escola. Sempre inventar uma brincadeira nova e ir brincar com os amigos na rua e outras coisas. Enfim, nada se compara a ser criança. Tempo bom que não volta mais. Só isso. Saudade. Boa, muito bem. Tô batendo no ar. Vai lá, Caio. Não chutou, Caio. Não chutou, Caio. Andrew, você quer ler o seu texto ou você quer que eu leia ou você não quer? Aqui no momento, não vou conseguir falar assim muito. Então, você consegue ler, por favor? Tá, eu leio pra você. Você lê, por favor? Eu te mandei pelo privado aqui. Eu vi aqui. Olha só. Vamos lá, ele colocou o título assim: o que é ser adolescente? A adolescência é um período da vida alcançado quando você fica mais velho e ganha mais responsabilidade e confiança. Mas, o que é ser adolescente? Alguns dizem que ser adolescente é poder ser tratado como pessoas mais adultas. Outras dizem que é a época das temidas espinhas. Mas, para mim, a adolescência é quando, além de adquirir mais responsabilidade e confiança, além de ser tratado como uma pessoa mais adulta, além de ter que passar pela época das temidas espinhas, é poder ter a permissão de expressar suas ideias, poder se enturmar mais com as pessoas e, acima de tudo, alcançar o estado de amadurecimento. Muito bom, Andrew. Gostei bastante. É horrível ter uma espinha, né? Realmente. Uma espinha aqui no meu beiço, ela simplesmente ficou machucadinha aqui. E não acaba não. Olha, eu não sou mais adolescente, mas eu tô com uma espinha nova aqui. Olha só, Henrique. E, pessoal, Andrew, foi o Andrew, né, o texto? Foi. Então, quando você vai crescendo, a barba vai crescendo também. E o seu rosto fica grosso conforme você vai passando por sua barba, piora muito. Vai na minha. O rosto fica grosso demais. Henrique Queiroz. Oi. O texto? Não, eu não gostaria de ler ele, não. Você não quer ler seu texto? Mas pelo menos me manda ele para eu ver como você fez, tá bom mesmo? Eu não finalizei ele, eu acho que tá pequeno ainda, talvez eu bote mais coisa. Mas eu tenho um aqui, sabe? É um trem. Então pode ler, Joana, seu texto. Então, eu também não consegui acabar. Ocorrem mudanças constantemente em todos os aspectos. Somos constantemente cobrados por não ter nenhuma preocupação e por não sermos adultos, mas ao mesmo tempo temos várias por sermos mais velhos que crianças. Isso é muito difícil de entender, além das matérias escolares, passa tudo a ser muito rígido. Só quando vai ser tudo que eu choro. Boa. Muito bem, Joana. Pode finalizar ele depois, se você quiser. Henrique Queiroz, se você quiser ler a parte que você fez, mesmo sem ter terminado, não tem problema, tá bom? Não, eu achei que ele ficou meio incompleto, mas aí depois eu termino e te mando. Tá bom. Não só o Henrique Queiroz, pessoal, todo mundo que não me mandou, por favor, me mande o texto de vocês, porque isso eu vou usar para o portfólio que a gente vai fazer depois. Eu preciso do textinho de vocês. Vou explicar para vocês mais para frente, mas eu preciso do textinho que vocês fizeram, que é como se fosse exatamente um relato, né? Um diário de vocês sobre o que é ser adolescente, que a gente vai usar em uma aula de descoberta nossa, tá bom? Ok.
Então, é isso. Não deixem de me mandar, por favor, no WhatsApp. Quem não Professora, terminou. Oi, Camila. até quem falou vai ter que mandar? Todo mundo, tá bom? Aí tem que mandar pelo WhatsApp? Isso, ou pode ser foto. Tipo, se você escreveu, não precisa digitar ele para me mandar. Pode tirar a foto do seu texto no caderno e me mandar. Só preciso que esteja claro para eu conseguir ler, tá bom? Mas tem que mandar no privado ou tem que mandar no grupo? Pode ser no grupo, pode ser no privado, se você se sentir mais confortável. Não tem problema, não. Fica a critério de vocês, tá? Tá, é porque eu não sei qual que é o seu privado para poder mandar no grupo. O que mandou o link da aula de hoje é o meu. Tá bom, então. Tá bom? Uhum. Andrew, você tá com a mão levantada ainda? Não, não tá aparecendo a notificação. Aqui, ó. Ah. O Rafael falou coisa de barba, mas não tem problema. Olha que eu tenho em minhas mãos. Isso aqui, ninguém vai ver a barba. Ninguém vai ver a barba. Ninguém. Você vai ter que virar o Homem-Aranha, nunca vai tirar isso. Eu vou mostrar pra vocês. O Ademir tem a máscara do Miranha. Miranha. A internet caiu, eu só consegui montar agora. Entramos o Miranha, Miles Morales. Aí esconde, né, Ingrid? Verdade. O Miranha, Miles Morales com o Miranha dentro Olha, de gente, casa. que honra. O Homem-Aranha está assistindo a minha aula hoje. Né? Ainda com óculos, gente. Ainda com óculos. Eu assisti esse filme ontem, você acredita? Eu nunca tinha assistido Longe de Casa. Assisti ontem. E aí agora já posso pegar a referência do óculos. Porque ele, no filme, tem óculos lá que o Homem de Ferro deu, né, e tal. Mas professora, você sabe que esse não é o Homem-Aranha do Longe de Casa, né? Sei. A realidade é do Miles Morales. Sim. Olha só, pessoal. Henrique Peixoto, você chegou a fazer o texto ou você não conseguiu pegar essa parte da aula? Consegui não. Não? A gente fez um relato pessoal sobre o que é ser adolescente. Tá bom? A gente conversou um pouquinho. E eu queria que você fizesse depois e me mandasse, pode ser? O que é ser adolescente para você? É um relato, assim, de até umas 15 linhas, mais ou menos, contando o que é ser adolescente para você. Você consegue fazer e me mandar depois? Pode ser? Beleza. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Ok. Então, olha só. Vou anotar isso aqui, só um minutinho. E além do relato pessoal, quais coisas a gente viu hoje? A gente viu também sobre era crônica, não era um texto lá, não era? Do negócio da área. A gente viu um relato. Sim, era um exemplo de um relato. Também a gente viu aquele vídeo lá. Isso, aquele vídeo falava sobre o quê? Era sobre a importância dos adolescentes, não era? Isso. O nome do vídeo é Direito... do adolescente, sim. De ser adolescente. E além de ver sobre o vídeo Direito de ser adolescente, sobre o que a gente conversou? Sobre relato pessoal. Isso, e a gente aprendeu o que é hoje, uma coisa que vocês não sabiam. Aprendi. O que vocês aprenderam? Que vocês não sabiam hoje? Relato pessoal, aí. Agora. E também que a Ali foi pro Egito. Tem uma outra palavrinha aqui, ó, que a gente conversou também. O que é políticas públicas? Políticas públicas. Era um negócio lá de tipo, ajudar o pessoal, não era? Isso, são programas do governo em prol de melhorias para a sociedade. Tá bom? Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Não. Certeza?
Não tem. Ok, pessoal. Então é isso, a nossa aula de hoje. Lembrem-se, quem não tiver preenchido, por favor, preencha o NPS, que é aquele link que está lá no grupo do WhatsApp. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Nos vemos na próxima aula e vamos descansar um pouquinho, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Tchau, prof. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.